quero que você imagine a sua vida como um palco. E nesse palco há luzes, aplausos, olhares atentos. Você veste um figurino impecável, ensaia os sorrisos, mede cada palavra. Mas o que ninguém vê é o que acontece nos bastidores. Nos bastidores, às vezes tem cansaço, tem solidão, tem uma vontade de gritar, mas um medo maior de ser ouvida, de ser ouvido. Esse episódio é sobre isso, sobre a máscara da força. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Dominando as Suas Emoções. Eu sou a Vivi Bantim, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje eu quero te convidar para caminhar comigo por um lugar que você esconde de você mesma, de você mesmo. A pressão de parecer forte enquanto tudo desmorona por dentro. Por que tanta gente finge estar bem? E como sair desse ciclo? Talvez você conheça bem esse lugar. Aquele em que você segura o choro, em que você responde "tá tudo certo", com um sorriso automático, quando na verdade não dorme direito há dias. Aquele em que você se esforça para ser a base de todo mundo e se esquece de ser base para você. A máscara da força pesa. Tem muita gente andando por aí com o peito em pedaços e o rosto intacto. Gente que escuta: "Como você dá conta de tudo?" E responde com um sorriso: "Ah, a gente vai levando." Mas por dentro só queria sentar no chão e chorar. A dor que você esconde não desaparece, ela se disfarça de irritação, de exaustão, de ansiedade, de tantas outras dores e doenças. E como estamos vivendo numa sociedade adoecida. Essa dor individual não é um caso isolado, é um sintoma coletivo. Vivemos numa cultura da performance, onde o valor das pessoas muitas vezes é medido por produtividade, aparência e o sucesso visível. Somos ensinados a competir, não a colaborar, a esconder, não a sentir, a mostrar só o que funciona, só o que vende, só o que não incomoda. E esse modo de viver tem um preço. Estamos nos desconectando de nós mesmos, um dos outros e do que realmente importa. A dor que você pode estar escondendo vai ocupando espaço, corroendo a sua espontaneidade, a leveza, o prazer de viver. E aos poucos você vai se afastando de si. Mas por que fingimos estar bem? Porque muitas vezes aprendemos que se vulnerabilizar é se expor ao julgamento, à rejeição, à culpa. Aprendemos que o mundo valoriza quem aguenta, não quem sente. E aí você aprendeu a calar, a colocar a dor dentro de uma caixinha e seguir. Só que essa caixinha pesa e com o tempo o peso aumenta, até que um dia o corpo fala, a mente colapsa. A alma grita por dentro enquanto você segue fingindo por fora. Essa discrepância entre o que você sente e o que você mostra tem nome: dissonância emocional. E viver nela cobra um preço alto. Desgaste físico e mental,
falta de conexão verdadeira com os outros, sensação constante de estar desencaixada, desencaixado, cansaço existencial. E esse cansaço não passa com um café forte, com um final de semana de descanso, ou até mesmo com aquele ghosting que você pode dar em várias pessoas, porque ele não vem da correria, ele vem da negação. Negar o que você sente é como tentar tampar um vazamento com fita adesiva. Uma hora, a água transborda. E talvez o que mais doa seja perceber que, mesmo cercado de gente, você continua se sentindo sozinha, sozinho. Porque enquanto você mantém a pose, ninguém vê a verdade. E se ninguém vê, ninguém alcança. Você se torna invisível na sua própria dor. Mas deixa eu te dizer, existe uma saída. E ela não começa com grandes mudanças externas. Começa com pequenos gestos de verdade. Com aquele momento em que você se pergunta com sinceridade: do que eu estou fugindo? O que eu não estou permitindo sentir? Quem eu sou quando ninguém está olhando? Quando as cortinas se fecham, quando os aplausos cessam, quando o figurino cai no chão do quarto e os sorrisos ensaiados perdem o sentido. Quem sobra? Quem é você sem os filtros, sem a obrigação de agradar, sem a necessidade de parecer forte? Será que você ainda se reconhece? Ou tem vivido tanto para fora que esqueceu como é habitar a própria pele? Às vezes, nós nos perdemos tentando caber. E enquanto isso acontece, você perde as partes mais lindas da sua própria história. A sua sensibilidade, a sua autenticidade e a sua humanidade. Tudo isso para não decepcionar, não incomodar, não desagradar. Tentando ser o que esperam e esquecendo de ser o que somos. Mas a verdade é que o silêncio revela. É no silêncio que os medos aparecem, as saudades falam, as verdades sussurram. Quem você é quando ninguém está olhando? Aquela parte de você que chora escondido, que duvida de si, que sente ciúme, raiva, culpa, vergonha. Mas também aquela que sonha, que dança sem música, que se emociona com coisas pequenas, que é inteira, mesmo despedaçada. Essa parte a que ninguém vê, talvez seja a mais real. E é com ela que você precisa aprender a conversar. Porque só quando você se encontra no escuro é que começa, de verdade, a caminhar para a luz. A vulnerabilidade é o berço da inovação, da criatividade e da mudança. Sabe de quem é essa frase? É da escritora Brené Brown, do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Como diz essa brilhante escritora, é justamente quando permitimos ser de verdade, sem garantias, sem armaduras, que a transformação começa. É deixar cair a máscara da força e dizer: hoje eu não estou bem.
E tudo bem. Você não precisa mais sustentar sozinha, sozinho, esse castelo que está desmoronando por dentro. Quando permitimos ser vistos como realmente somos, com dores, com dúvidas, com falhas, uma coisa mágica acontece. A conexão volta com o outro e principalmente conosco. E talvez esse seja o verdadeiro ponto de virada. Perceber que você não precisa se reinventar para ser amada. Você só precisa se permitir ser você. Aos poucos, com gentileza, sem pressa, com a coragem de se escutar e com o compromisso de se acolher. Porque a verdadeira força não está em resistir ao que sente, está em honrar o que sente e continuar. E voltando àquela frase que trouxe anteriormente, a vulnerabilidade é o berço. Isso tem um significado muito simbólico. Berço é o lugar onde algo nasce, começa, se desenvolve. Ou seja, não existe nascimento de algo transformador sem que haja vulnerabilidade antes. A vulnerabilidade é o berço da inovação, da criatividade. Criar algo novo, seja uma ideia, um projeto, uma relação mais profunda, exige coragem para sair do conhecido. Criatividade e inovação pedem que a gente se arrisque, que diga: e se eu fizer diferente? Mesmo sem ter a certeza do resultado. Isso é vulnerável. Pode dar certo, mas também pode dar errado. E mesmo assim, a gente vai lá e faz. Isso é coragem emocional. A vulnerabilidade é o berço da inovação, da criatividade e da mudança. Toda mudança verdadeira envolve abrir mão de alguma segurança, deixar o velho para trás antes de ter garantias sobre o novo. Isso também é vulnerabilidade. É encarar o medo do desconhecido, o desconforto de sair da zona de controle. Mas é aí que a mudança nasce. Não no conforto, mas no encontro honesto com o incômodo. Ou seja, o que a Brené Brown está nos dizendo é que, sem vulnerabilidade, a gente só repete. Com vulnerabilidade, a gente cria, evolui, transforma. É por isso que, mesmo parecendo contraintuitivo, a verdadeira força não está em se blindar, mas em se permitir sentir, expor, crescer. Hoje, o meu convite é para que você comece a se aproximar de si, não com pressa, não com culpa, mas com a mesma delicadeza com que se acolhe uma criança assustada. Reconhecer a dor não te enfraquece, te fortalece. Assumir que precisa de ajuda não é fracasso. É um ato de coragem. É ter coragem de olhar para dentro, mesmo quando dói. É se permitir ser humana, humano, com tudo o que isso carrega. Então, vamos nesse momento explorar caminhos para quebrar esse ciclo. Caminhos que começam no silêncio, passam pela escuta e chegam na reconexão. Então, vamos dar um primeiro passo? Crie um espaço seguro dentro de você. Acolha seus sentimentos como quem acolhe um visitante importante. Não tente expulsar a tristeza, a raiva, o medo. Eles têm algo a dizer. O que esse sentimento está tentando te mostrar?
Permitir sentir é o começo do processo de cura. Um segundo passo, pare de romantizar a força. Ser forte não é carregar o mundo nas costas sem pedir ajuda. É ter consciência de quando já deu, de quando não dá para continuar fingindo. A força verdadeira é aquela que te mantém de pé, sem te deixar exausto. Ela é feita de pausas, não só de resistência. Um terceiro passo, escolha com quem você pode ser real. Talvez não dê para ser vulnerável com todo mundo, e tá tudo bem. Mas com alguém, você precisa ser. Uma amizade, um profissional, um parceiro afetivo que saiba te escutar de verdade. Quando você é acolhido na sua verdade, começa a reconfigurar internamente a crença de que sentir é errado. Um quarto passo, comece pequenos rituais de reconexão. Escreva o que sente, fique em silêncio por alguns minutos e escute sua respiração. Se pergunte com honestidade: se eu não tivesse que agradar ninguém hoje, o que eu faria por mim? Essa pergunta pode te devolver partes que você nem lembrava que existiam. E por fim, dê nome às coisas. A dor que você não nomeia te domina. Mas quando você diz: hoje eu estou triste, hoje eu estou com medo, hoje eu estou cansado, você dá forma ao que parecia caos. E dar forma é o primeiro passo para transformar. Você não precisa sair desse episódio com tudo resolvido. Mas se sair com a coragem de se olhar com mais gentileza, já é um grande começo. Se sair com menos julgamento e mais escuta para si, já está dando um passo em direção à cura. Lembra, você não é a máscara. Você é o que existe por trás dela. E é por isso que eu tô aqui, para caminhar com você nesse encontro com você mesma, com você mesmo. Com profundidade, com respeito, com verdade. Obrigada por ter escutado até aqui. Antes de finalizar nosso podcast de hoje, tenho um recadinho rápido para vocês. Fiquem ligados porque pode interessar. Estão abertas as vagas para a turma 2 da Imersão Transforma Mente, para ajudar você a entender, processar e transformar suas emoções, bem como elevar sua consciência emocional. Na imersão, você não só aprende técnicas, mas também reconhece, identifica e transforma sua relação com as emoções. Durante 5 semanas, exploramos emoções como a raiva, o medo, a insegurança, a tristeza e a ansiedade, por meio de aulas conceituais com base na neurociência, meditações guiadas, tarefas terapêuticas, reflexões, técnicas exclusivas e encontros ao vivo comigo. Se quer saber mais, fala comigo ou tem acesso à imersão no link da bio do meu perfil do Instagram, Vivi Bantim. Se esse episódio tocou algo aí dentro, compartilha com alguém que você ama. E se quiser conversar mais sobre isso, me encontra lá no Instagram. E não se esqueça de seguir o podcast, toda segunda-feira, no seu play favorito. E até o próximo episódio, onde continuaremos explorando o universo das emoções.
Lembre-se, você está na central de controle da sua divertida mente. Até lá!